Olá, canal Aterrorizando, me chamo Rogério, e vou contar uma história que aconteceu comigo, totalmente real e de arrepiar. Durante várias noites seguidas, fui atormentado por um som inquietante, o choro de um gato. Era um miado longo, triste, que parecia vir do meu telhado. A princípio, não dei muita atenção. Talvez fosse um gato de rua procurando um lugar quente para dormir, ou apenas tentando chamar a atenção de alguém. Mas com o passar do tempo, aquela lamentação constante começou a mexer com meus nervos. Era como se o som estivesse impregnado em cada canto da casa, não me deixando descansar. Eu morava sozinho em uma casa simples, rodeada por algumas árvores e vizinhos distantes. A solidão nunca havia me incomodado, até então. Agora, o som daquele gato parecia amplificar cada sombra, cada rangido das tábuas de madeira, tornando a escuridão ao meu redor mais opressiva. As noites foram se tornando cada vez mais perturbadoras. Aquele miado não era mais apenas um ruído de fundo, era uma presença, uma constante lembrança de que algo não estava certo. Comecei a me perguntar por que aquele gato escolheu meu telhado, porque parecia chorar todas as noites no mesmo horário, como se seguisse um ritual macabro. Certo dia, durante a tarde, decidi inspecionar o telhado. Subi na garagem e olhei ao redor, esperando encontrar algum sinal do gato. Mas não havia nada. Nenhuma pegada, nenhum pelo. Nada que indicasse que um animal estava realmente ali. Isso só aumentou minha frustração e confusão. Naquela noite, o miado retornou, mas havia algo diferente. O som não era mais apenas triste, era sombrio, profundo, como se carregasse uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pavor me envolveu. Senti que algo terrível estava prestes a acontecer. Permaneci deitado na cama, ouvindo o som com mais atenção do que nunca. Cada miado parecia durar mais, como se o gato estivesse chamando por mim, esperando que eu respondesse. Aquele som, de alguma forma, estava começando a me dominar, a penetrar minha mente, enchendo-me de um medo irracional. O medo cresceu dentro de mim até que não pude mais suportá-lo. Algo dentro de mim dizia que eu precisava confrontar o que quer que estivesse lá fora. Não podia mais fingir que aquele miado era apenas um som comum. Precisava entender o que estava acontecendo, e a única maneira de fazer isso era subir no telhado. Com mãos trêmulas, peguei uma lanterna e uma escada. A noite estava fria, e o vento parecia sussurrar entre as árvores, aumentando minha apreensão. Cada passo na direção da garagem fazia meu coração acelerar. Finalmente, posicionei a escada e comecei a subir, tentando acalmar a tempestade de pensamentos em minha mente. Quando cheguei ao topo da escada, hesitei por um momento antes de me erguer na beirada da garagem e olhar para o telhado. A luz fraca da lanterna tremia em minha mão, e o silêncio ao meu redor era esmagador. Não havia sinal do gato. O miado havia parado, mas algo no ar parecia diferente, mais pesado. Foi então que algo captou minha atenção, uma sombra projetada na parede da garagem, ao lado da casa. Por um breve momento, vi a silhueta de um gato, exatamente como esperava. Mas, para meu horror, a sombra começou a se transformar. Lentamente, como se estivesse crescendo, a forma do gato mudou, alongando-se e distorcendo-se até assumir a forma de um homem, com um chapéu e uma capa. Meu coração quase parou. Aterrorizado e o mal consegue respirar. Pisquei várias vezes, convencido de que meus olhos estavam me enganando, mas a sombra permaneceu lá, nítida e assustadora. Eu não tinha visto a criatura se transformar, mas a evidência estava clara na parede. Algo, ou alguém, havia se metamorfoseado diante dos meus olhos. Desci da garagem quase tropeçando na escada. A lanterna caiu da minha mão e rolou pelo chão, sua luz vacilante iluminando o caminho para a porta de entrada. Meu corpo inteiro tremia, e eu mal conseguia controlar meus pensamentos. O que eu acabara de presenciar era algo além da compreensão. Na segurança relativa da minha sala de estar, tentei me acalmar, mas as imagens da sombra continuavam a dançar em minha mente. Quem era aquela figura? E por que ela estava em meu telhado? Passei o resto da noite em claro, observando a escuridão ao redor, esperando que algo mais acontecesse. A casa estava silenciosa, mas o terror ainda pairava no ar. Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Nos dias que se seguiram, tentei continuar minha rotina normalmente, mas algo em mim havia mudado.
Cada som, cada sombra me fazia saltar de medo. Comecei a duvidar de minha própria sanidade. Seria possível que eu tivesse imaginado tudo? Ou será que aquela sombra era real e estava apenas esperando o momento certo para voltar? O miado não retornou na noite seguinte, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. As noites tornaram-se um tormento, com cada rangido da casa sendo interpretado como um sinal de que a criatura estava por perto. Com o passar dos dias, minha obsessão pela sombra só aumentou. Comecei a pesquisar freneticamente, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia visto. Lendas sobre metamorfos, espíritos e entidades começaram a preencher minha mente, mas nenhuma delas parecia se encaixar completamente no que eu havia testemunhado. Eu evitava sair de casa à noite, sempre mantendo as luzes acesas e a cortina da janela fechada. Não queria dar àquela coisa uma oportunidade de se aproximar de mim novamente, mas o medo de que, em algum momento, ela voltasse, era esmagador. Justo quando eu começava a acreditar que o pior já havia passado, o miado voltou. Era diferente dessa vez, mais forte, mais intenso, como se a criatura estivesse furiosa. A cada som, meu corpo estremecia, e o terror que havia adormecido dentro de mim despertou com força total. Desta vez, não havia como evitar. Sabia que precisava enfrentar o que estava no meu telhado. A sensação de pavor estava quase me paralisando, mas algo mais forte me empurrou para a garagem. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ao subir a escada mais uma vez, o miado parecia me seguir, reverberando em meus ouvidos. Cheguei ao telhado e fiquei ali, com a lanterna tremendo em minha mão. O som parou de repente, mergulhando tudo em um silêncio mortal. Virei-me devagar, esperando ver a sombra novamente, mas a parede estava vazia. Foi então que percebi, com um pavor crescente, que a sombra estava agora na minha frente, sem precisar de uma parede para se projetar. Ela estava lá, de pé, como se fosse feita de pura escuridão, e aqueles olhos amarelos me encaravam com uma malevolência que fez meu sangue gelar. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e antes que pudesse pensar, já estava correndo. Desci a escada tão rápido que quase caí, tropeçando em meus próprios pés. A lanterna caiu e se apagou, mergulhando tudo em escuridão. Corri para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim, como se uma simples fechadura pudesse me proteger daquilo que me perseguia. Dentro de casa, o silêncio era ensurdecedor. Esperei, de respiração presa, por qualquer som, qualquer sinal de que a criatura havia me seguido. Mas nada aconteceu. Fiquei ali, no chão, com o coração disparado, sem conseguir acreditar no que havia visto. Nas noites seguintes, os pesadelos começaram. Eu sonhava com aquela sombra, com seus olhos brilhantes, e sempre acordava suando frio, com a sensação de que estava sendo observado. E, na maioria das vezes, não era apenas uma sensação. Várias vezes, senti uma presença no meu quarto, como se algo estivesse me observando da escuridão. Esses encontros começaram a acontecer com mais frequência. Acordava no meio da noite e via a sombra no canto do quarto, ou sentia a presença dela do lado de fora da janela. Comecei a perceber que não estava seguro em nenhum lugar, nem mesmo dentro da minha própria casa. Cheguei a um ponto em que sabia que precisava confrontar aquela criatura, ou ela acabaria me destruindo, física e mentalmente. O terror que me consumia todas as noites estava me levando à beira da loucura. Então, numa noite especialmente fria e sem lua, decidi acabar com aquilo de uma vez por todas. Preparei-me com o que tinha à mão, uma faca de cozinha, um crucifixo que havia sido de minha mãe, e a mesma lanterna que, agora, parecia fraca demais para enfrentar a escuridão que eu sabia estar esperando por mim. Cada passo que dava em direção à garagem parecia ecoar em minha mente, alimentando o pavor que lutava para me paralisar. Subi a escada com as mãos suadas, sentindo o peso do medo em meus ombros. Ao alcançar o telhado, olhei em volta, esperando encontrar a sombra de novo, mas tudo estava quieto. No entanto, uma sensação de mal-estar me dominava, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, do nada, o miado começou novamente, desta vez mais forte, mais feroz. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e sabia que a criatura estava perto. A luz da lanterna tremia enquanto eu varria o feixe pelo telhado, e então, finalmente, o vi. Não era apenas uma sombra desta vez, era algo tangível, sólido. A figura de um homem, com capa e chapéu, surgiu lentamente da escuridão. Seus olhos, amarelos e penetrantes, me encaravam com uma maldade fria e implacável. Aquele era o gato, transformado na criatura que vinha me atormentando por semanas. Tudo dentro de mim gritava para correr,
mas sabia que, se não enfrentasse aquilo agora, nunca mais teria paz. Segurei o crucifixo com força, levantando-o na direção da criatura, mas ela não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente, aproximando-se lentamente, como um predador brincando com sua presa. A criatura riu, um som baixo e gutural que ecoou pela noite, e foi nesse momento que percebi a verdade aterradora. Não havia como lutar contra aquilo. Era uma força que estava além da minha compreensão, algo que eu jamais poderia derrotar com simples armas humanas. Com o último fragmento de coragem que me restava, decidi que, se eu fosse morrer, pelo menos não daria àquela coisa o prazer de me ver suplicar por minha vida. Levantei-me, enfrentando a criatura de frente, e esperei pelo inevitável. Mas, em vez de atacar, ela simplesmente me olhou por mais alguns segundos e então, tão repentinamente quanto havia aparecido, se desfez em uma nuvem de sombras, desaparecendo na noite. Fiquei ali, no telhado, respirando pesadamente, tentando processar o que acabará de acontecer. O silêncio retornou, tão absoluto que quase doía. Eu havia sobrevivido, mas sabia que o preço seria alto. A criatura se fora, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O terror ainda me espreitava, nos cantos mais escuros da minha mente, e eu sabia que ele nunca me deixaria. Naquela noite, desci do telhado com passos tropegos, mas com uma nova compreensão. Às vezes, o verdadeiro horror não está naquilo que podemos ver, mas nas sombras que permanecem conosco, mesmo depois que o perigo parece ter passado. E assim, fui condenado a viver com a memória daquele olhar, daqueles olhos amarelos que me perseguiriam pelo resto da minha vida. Existem coisas entre o céu e a terra que desconhecemos, mas que existem. Olá, me chamo Rodrigo, e decidi enviar minha história para vocês contarem. Muitas pessoas são céticas, não acreditam no sobrenatural. Admito que eu também era assim, até aquele dia que me mudei para aquela casa. Quando aluguei a casa, estava em um ponto da vida em que precisava de tranquilidade. Tinha acabado de sair de um relacionamento longo e o trabalho estava consumindo mais de mim do que eu gostaria de admitir. A casa, moderna e simples, em um bairro recém-desenvolvido, parecia ideal para recomeçar. Nada de antiquários, nada de histórias antigas, apenas um lugar novo, limpo e vazio, onde eu poderia reconstruir minha rotina. Era uma casa térrea, com um jardim bem cuidado na frente e janelas amplas que deixavam a luz entrar generosamente. Ao todo, tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa e uma sala de estar que dava para o quintal. O bairro era silencioso, e os poucos vizinhos que vi pareceram amigáveis, mas discretos. Exatamente o que eu procurava. Nos primeiros dias, a mudança foi cansativa, mas satisfatória. Passei as tardes montando móveis, organizando minhas coisas e tentando fazer daquele espaço meu novo lar. Mas foi no 3º dia, quando estava finalmente começando a me sentir em casa, que percebi o gato. Era um gato preto, de porte médio, que apareceu no quintal dos fundos enquanto eu tomava um café na sala de estar. Ele estava sentado perto da cerca, me observando com uma intensidade desconcertante. Seus olhos amarelos brilhavam na penumbra do entardecer, e por um momento, tive a estranha sensação de que ele me conhecia, de alguma forma. Ei, garoto, de onde você veio? Falei em voz alta, mais para aliviar a tensão do que esperando uma resposta. O gato não se moveu. Ficou ali, imóvel, apenas me encarando. Senti um arrepio na espinha, algo que não consegui explicar. Era apenas um gato, nada mais, mas aquele olhar, havia algo de errado nele. Não conseguindo suportar o desconforto, levantei-me e fechei as cortinas. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Naquela noite, a sensação de que algo não estava certo me acompanhou até o quarto. A cama, nova e confortável, não me trouxe o alívio esperado, e fiquei revirando por horas, incapaz de dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, a imagem dos olhos amarelos do gato aparecia na minha mente, como uma sombra persistente. Finalmente, exausto, a KBI adormecendo. E foi então que tive o primeiro sonho. No sonho, eu estava na casa, mas ela parecia diferente. As paredes pareciam mais próximas, como se o espaço estivesse diminuindo ao meu redor.
Havia uma penumbra constante, e as luzes, quando acesas, mal iluminavam os cômodos. Senti uma presença, algo que me observava das sombras, e, por mais que eu tentasse encontrar a fonte daquele sentimento, não conseguia. Caminhei pelo corredor em direção ao quarto, e quando passei por um espelho que estava pendurado na parede, vi uma sombra atrás de mim. Era a figura de um homem, alto e magro, usando um chapéu preto que escondia seu rosto. Ele estava parado, imóvel, mas sua presença era sufocante. Girei nos calcanhares para confrontá-lo, mas não havia ninguém ali. Apenas a escuridão. Acordei com um sobressalto, o coração acelerado, o suor escorrendo pelo rosto. O quarto estava escuro, a única luz vinha de um poste de rua do lado de fora, filtrada pelas persianas. Fiquei deitado, tentando acalmar minha respiração, enquanto meu cérebro insistia em reviver o sonho. Foi então que vi a sombra. Ela estava no canto do quarto, uma silhueta alta e indistinta. Por um momento, pensei que ainda estava sonhando, mas ao piscar, ela desapareceu. A escuridão voltou a ser apenas escuridão, mas a sensação de estar sendo observado não se dissipou. Passei o resto da noite acordado, cada ruído da casa parecia amplificado, cada sombra, suspeita. Quando o sol finalmente começou a nascer, me levantei da cama, exausto e confuso. Sabia que precisava afastar aquelas sensações, atribuir tudo ao estresse da mudança, mas uma parte de mim, mais profunda e irracional, sabia que havia algo de errado. Os dias seguintes foram estranhos. Durante o dia, a casa parecia normal. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando cada canto, e eu tentava manter uma rotina, concentrando-me no trabalho e nos afazeres diários. Mas à noite, tudo mudava. O ar na casa parecia mais pesado, como se houvesse algo escondido entre as paredes, esperando para se revelar. O gato preto continuava a aparecer no quintal, sempre no fim da tarde. Às vezes, o encontrava sentado perto da cerca. Outras vezes, ele estava na varanda dos fundos, como se estivesse esperando por algo. Eu tentava ignorá-lo, mas toda vez que nossos olhos se encontravam, sentia aquele arrepio familiar. Uma noite, enquanto trabalhava à tarde na sala de estar, ouvi um som estranho vindo do corredor. Era um arranhar baixo, como se algo estivesse roçando a parede. Meu corpo ficou tenso imediatamente. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e caminhei em direção ao som. O corredor estava escuro, mas quando acendi a luz, não havia nada ali. Apenas o silêncio. Voltei para a sala, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a casa se acomodando, talvez um rato entre as paredes. Mas quando me sentei no sofá, senti algo diferente. Olhei para o corredor novamente, e foi quando vi a sombra. Era a mesma figura que havia visto no sonho, um homem alto, usando um chapéu preto, parado no final do corredor. Congelado pelo medo, fiquei olhando, sem saber o que fazer. O homem não se moveu, mas sua presença era avassaladora. Pesquei, e ele desapareceu, como uma miragem. Naquela noite, os sonhos voltaram. Mais intensos, mais reais. Sonhei que estava preso na casa, correndo de quarto em quarto, tentando escapar de algo que não podia ver, mas sabia que estava lá. A figura do homem me perseguia, aparecendo sempre nas sombras, sempre à espreita. Acordei várias vezes, sempre com o mesmo sentimento. Eu não estava sozinho naquela casa. Decidi que precisava descobrir mais sobre o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar sobre a casa, o bairro, qualquer coisa que pudesse explicar as estranhas ocorrências. Mas, como eu já sabia, tudo ali era novo. Não havia histórias de antigas assombrações ou tragédias. Apenas uma casa moderna, construída recentemente. Conforme os dias passavam, a presença do homem de chapéu preto ficava mais intensa. Eu o via em reflexos de janelas, no canto do meu olho, e, principalmente, nos sonhos que continuavam a me atormentar. Parecia que ele estava se aproximando cada vez mais, como se estivesse ganhando força. Em uma noite particularmente agitada, após um desses sonhos, despertei com um sobressalto e percebi que o gato estava dentro da casa. Ele estava sentado no corredor, olhando diretamente para mim com aqueles olhos amarelos penetrantes. Meus instintos me diziam para expulsá-lo, mas algo me impediu. Havia algo naquele olhar que parecia quase humano. Então, aconteceu.
Em um piscar de olhos, o gato deu um salto e desapareceu na escuridão do corredor. Corri atrás dele, mas quando cheguei ao final do corredor, vi o homem de chapéu preto saindo da sombra, como se tivesse acabado de tomar forma. Ele parou, me encarando com aqueles mesmos olhos amarelos, agora brilhando debaixo do chapéu. Eu sabia, de algum modo, que estava vendo o que não deveria. Aquela figura, aquele homem, era o gato. Ele havia assumido uma forma humana, ou talvez sempre tivesse sido assim. A conexão entre os dois era inegável, mas os detalhes fugiam da minha compreensão. Engoli em seco, tentando processar o que estava acontecendo. O homem não se moveu, apenas ficou ali, como uma sombra viva, antes de desaparecer novamente na escuridão. Eu não consegui mais suportar. A casa, que antes parecia um refúgio, agora se tornará uma prisão. As sombras, os sonhos, o gato, tudo estava ligado de uma forma que eu não podia explicar, mas que estava destruindo minha sanidade. Na manhã seguinte, decidi ir embora. Arrumei minhas coisas rapidamente, sem me importar com a desordem ou com o que ficaria para trás. Tudo o que eu queria era sair daquela casa e deixar para trás aquele ser que parecia me assombrar. Enquanto carregava a última caixa para o carro, vi o gato preto pela última vez. Ele estava sentado no mesmo lugar no quintal, me observando. Desta vez, não havia medo, apenas uma aceitação silenciosa. Eu sabia que ele continuaria ali, esperando o próximo inquilino, esperando a próxima pessoa que invadiria seu território. Eu fechei a porta do carro e não olhei para trás. O caminho para a nova vida estava à minha frente, mas as sombras daquela casa permaneceriam comigo, uma lembrança persistente de algo que eu nunca deveria ter visto. Naquela noite, já em outro lugar, um apartamento pequeno e modesto, eu tentei dormir, sabendo que os sonhos ainda poderiam me perseguir. E, quando fechei os olhos, ainda vi os dele, brilhando na escuridão, lembrando-me de que, de alguma forma, ele sempre estaria lá, esperando. Meu nome é Clara, tenho 28 anos e moro em uma cidade grande. Trabalho em uma agência de publicidade e minha rotina é quase sempre a mesma. Sair cedo de casa, enfrentar o trânsito e, às vezes, voltar para casa já tarde da noite, depois de um longo dia no escritório. Naquela noite específica, o trabalho tinha se estendido um pouco mais do que o habitual. Eu saí do escritório por volta das 11, cansada, mas satisfeita por ter terminado um projeto importante. Enquanto caminhava pela rua deserta em direção ao metrô, senti a brisa fria da noite tocar meu rosto. Não havia muitas pessoas na rua, apenas ocasional barulho distante de carros e o som dos meus passos ecoando nas calçadas vazias. A rua pela qual eu passava era uma daquelas que se transformam completamente à noite. Durante o dia, era cheia de vida, com lojas e cafés que transbordavam de gente. Mas à noite, com as lojas fechadas e as luzes apagadas, ela parecia pertencer a outro mundo, um mundo de sombras e silêncio. Eu estava a poucos quarteirões da estação quando vi pela primeira vez. Um gato preto, sentado em frente a uma das lojas fechadas, me observava. Seus olhos brilhavam na penumbra, refletindo a pouca luz que havia, e ele parecia não se mover, como se estivesse esperando por algo. Desviei o olhar, tentando não dar importância. Gatos pretos sempre me deixaram um pouco desconfortável, mas isso era mais uma superstição boba do que outra coisa. Continuei andando, acelerando o passo, mas não pude evitar olhar para trás. O gato ainda estava lá, imóvel, mas agora, havia algo diferente. Atrás dele, projetada na parede pela luz dos postes, havia a sombra de um homem. Parei bruscamente, o coração disparando no peito. A sombra era alta e esguia, com um chapéu de abas largas que cobria parte do rosto. Olhei ao redor, procurando pelo homem que deveria estar projetando aquela sombra, mas não havia ninguém além de mim e do gato. A rua estava deserta. Engoli em seco, sentindo suor frio nas palmas das mãos. Quando voltei a olhar para o gato, ele não estava mais lá. A sombra também havia desaparecido, engolida pela escuridão. Sem saber o que pensar, continuei andando, agora mais rápido, quase correndo.
O medo irracional crescia dentro de mim, e tudo que eu queria era chegar ao metrô, onde haveria luz e outras pessoas. Tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação, que a sombra era uma ilusão causada pela iluminação da rua, mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples assim. Cheguei em casa exausta e ainda agitada. Meu apartamento ficava em um prédio antigo, mas bem conservado, em uma área tranquila da cidade. Assim que fechei a porta atrás de mim, soltei um suspiro de alívio. Estar em casa, cercada pelos objetos familiares, me ajudava a afastar o medo que ainda rondava minha mente. Tomei um banho rápido e preparei uma xícara de chá, tentando relaxar antes de dormir. Sentei-me no sofá da sala, liguei a TV e deixei um programa qualquer passar, apenas para ter algum som de fundo. Mas a imagem do gato e da sombra continuavam a me assombrar. Aquele olhar, havia algo nele que eu não conseguia esquecer. Lá fora, a cidade estava silenciosa. O som distante dos carros era abafado pelas paredes do prédio, e as janelas fechadas mantinham o frio da noite do lado de fora. Estava prestes a adormecer no sofá quando ouvi um barulho vindo da janela da sala. Era um arranhar suave, quase imperceptível, seguido por um miado. Sentei-me de repente, meu coração disparando novamente. Olhei para a janela, mas as cortinas estavam fechadas, bloqueando a vista para fora. O miado soou novamente, desta vez mais alto, mais insistente. Levantei-me devagar, tentando acalmar os nervos. É só um gato, pensei, provavelmente o mesmo que vi na rua. Mas por que ele estaria na minha janela, no segundo andar? Afastei um pouco a cortina, o suficiente para espiar. Não havia nada ali, apenas a rua deserta e a luz fraca dos postes. Mas o som do arranhar e do miado continuava, agora vindo de outra janela, no quarto. Tentei ignorar, mas o som parecia cada vez mais urgente, quase como se estivesse pedindo para ser notado. Fui até o quarto, movida por uma curiosidade involuntária, e abri a cortina. O gato preto estava lá, do lado de fora da janela, parado na beirada estreita, me olhando com aqueles olhos brilhantes. Como ele havia subido ali, eu não fazia ideia. Mas o que mais me aterrorizava não era sua presença, e sim a sombra que se estendia atrás dele. Novamente, a sombra de um homem, alta e esguia, com um chapéu de abas largas. Meu corpo inteiro ficou tenso, e dei um passo para trás, sentindo o pânico se apoderar de mim. Pisquei, e o gato desapareceu, junto com a sombra. A janela estava vazia, e o silêncio voltou a reinar. Tranquei todas as janelas e corri para a cama, me encolhendo debaixo das cobertas, como se isso pudesse me proteger do que quer que estivesse lá fora. O sono veio de forma fragmentada, cheio de pesadelos nos quais eu era perseguida por sombras que se moviam pelas paredes, sempre à espreita. Acordei com a luz do sol invadindo o quarto. O alívio de ver o dia clarear foi imediato, mas a lembrança do que havia acontecido na noite anterior logo voltou à tona. O medo ainda estava lá, embora menos intenso à luz do dia. Decidi que precisava fazer algo para entender o que estava acontecendo. Passei o dia no trabalho distraída, os pensamentos sempre voltando para o gato e a sombra. Mas o que poderia fazer? Não havia como explicar aquilo sem parecer insana. Quem acreditaria em uma história dessas? Naquela noite, voltei para casa mais cedo, determinada a encontrar alguma explicação lógica. Talvez houvesse uma explicação racional para tudo. Gatos podem escalar paredes, certo? E sombras? Bem, poderiam ser apenas sombras, o jogo de luzes da rua criando ilusões. Mas, no fundo, eu sabia que não era apenas isso. Havia algo mais, algo que eu não conseguia ignorar. Por que o gato continuava me seguindo? E o que era aquela sombra? Antes de ir para a cama, dei uma última olhada pela janela. A rua estava calma, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. Não havia sinal do gato ou da sombra. Mas, ao fechar a cortina, senti um arrepio. Olhei novamente, e por um breve momento, jurei ter visto a figura de um homem, de chapéu, na esquina da rua. Dormi mal naquela noite, com o som de miados ecoando na minha mente, embora nenhum som real viesse de fora. Na noite seguinte, decidi que não podia mais viver com aquele medo. Precisava enfrentar o que quer que fosse que estava me assombrando. Esperei até que a rua estivesse deserta e saí para caminhar pelo bairro. A cada passo, olhava em volta, procurando o gato ou a sombra, mas tudo parecia normal. Até que, ao virar uma esquina, vi algo que me fez parar. Lá estava ele, o gato preto, sentado no meio da calçada, me encarando. E atrás dele, a sombra do homem com o chapéu. Meu coração começou a bater mais rápido, mas não recuei.
Em vez disso, dei um passo à frente. O gato não se moveu, e a sombra também não. Mas algo estava mudando. Era como se o ar ao redor deles estivesse distorcendo, como o calor emanando do asfalto em um dia quente. Por um momento, vi as duas figuras se fundirem, a sombra do homem se tornando mais sólida, mais real. E então, de repente, o gato desapareceu. Em seu lugar, estava o homem, alto e magro, com um chapéu de abas largas que escondia seu rosto. Ele me olhou, e por um breve momento, senti que estava olhando nos mesmos olhos amarelos que o gato tinha. Não esperei para descobrir mais. Virei-me e corri, o medo finalmente dominando minha coragem. Corri pelas ruas escuras, o som dos meus passos ecoando nas paredes, até que cheguei em casa e me tranquei no meu apartamento. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, esperando ouvir o som de arranhões na janela, mas tudo estava quieto. Nos dias que se seguiram, não vi mais o gato ou o homem. As noites voltaram a ser silenciosas, e o medo começou a se dissipar, mas a lembrança do que aconteceu continuava a me assombrar. Eu sabia que não havia sido apenas minha imaginação, mas também sabia que não poderia viver com esse medo indefinido. Finalmente, decidi que precisava deixar aquele lugar. Pedi transferência no trabalho e me mudei para outro bairro, para um apartamento em uma rua mais movimentada. Mas mesmo agora, em um novo lugar, às vezes, ainda sinto aquele arrepio na espinha, como se estivesse sendo observada. E, de vez em quando, ao virar uma esquina ou ao olhar pela janela à noite, acho que vejo um gato preto, me observando de longe, e uma sombra que desaparece antes que eu possa confirmar sua presença. Talvez eu nunca saiba realmente o que aconteceu. Talvez eu nunca precise saber.